Imhotep Rabarigani, Habib Farroudi. A intenção de fazer esses vídeos é trazer a consciência africana do mais alto nível para nossa realidade, né? Muitas vezes a gente vive em uma bolha por não conseguir acessar esse tipo de livro, né? Esses livros. Então, hoje está cada dia mais fácil para conseguir traduzir esses livros. Temos a inteligência artificial, mas ainda assim muitas pessoas não conhecem e esses livros, esse conteúdo às vezes fica bem underground, né? Então, o livro que eu estou trazendo hoje é A Personalidade, Psicopata Racial e Outros Ensaios, do Cota Bob E. Wright. Ele foi um psicólogo preto, né, que nasceu na cidade de Hobsons em 1934. Na Universidade de Chicago, ele teve o doutorado de Psicologia Clínica. Ele também foi consultor da Administração de Saúde Mental para Abuso de Álcool, Drogas, do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar. Ele foi presidente da Associação Nacional de Psicólogos Pretos. Ele também era membro da Associação para Psicólogos Pretos e da Aliança Nacional para Educadores Escolares Pretos. Ele também foi diretor da Garfield Centro de Saúde Mental Parque Garfield, em Chicago. O que ele buscou, né, como cientista social, né? Ele viu a necessidade de ter uma teoria social africana própria, né? E não simplesmente uma cópia dos clássicos europeus, né? Ditos clássicos, né? Então, ele ficou muito conhecido por ter formulado o conceito de menticídio. Então, ele define esse conceito como a destruição planejada e sistemática da mentalidade de um grupo, visando a destruição dele, né? Assim, o povo preto, alienado de sua cultura e história, acaba perdendo seu senso de propósito e direção, que são os sintomas de menticídio, né? A gente observa como esse menticídio é estimulado e incentivado quando a gente percebe que a cultura brasileira simplesmente é uma criação europeia. De que forma? Desde a época do Brasil colônia, a cultura que é divulgada, que é popularizada, é a cultura europeia. Mesmo que antes não existia rádio, não existia televisão, mas o que era popularizado eram os decretos imperiais, a vida. Não existia novelas, mas existia a vida da família real, que era popularizada. Então, o que se falava era sobre essas pessoas, ou seja, a sociedade europeia que vivia no Brasil. Então, dessa forma, se popularizou os costumes bárbaros da Europa, né? No caso nosso, de Portugal. Então, para que serve as ciências na visão de Bob, a ciência europeia, né?
A ciência europeia está a serviço, por exemplo, de controlar os excluídos da sociedade branca. Ela não é objetiva nem neutra, né? Ela tem um fim específico. Eles tentam universalizar a ideia de que a ciência é algo universal, todos contribuem para ela, mas sempre teve um objetivo explícito nela, implícito, né? Escondido, né? Que é esse fim de controle. A gente vê na psicologia com diversos autores, Skinner, Pavlov, a, as experiências com ratos, com cachorros, né? De controle, de condicionamento. Então, a questão da religião, ele aborda também a questão da religião. Ele fala que, por causa de sua falta de desenvolvimento ético ou moral, não há conflito entre a religião do branco e a opressão racial. A raça branca historicamente oprimiu, explorou e matou pretos, tudo em nome de seu Deus, Jesus Cristo, e com a sanção de suas igrejas. Por exemplo, é geralmente esquecido que a Ku Klux Klan é principalmente uma organização religiosa. Além disso, os pretos nunca devem esquecer o Papa Pio XI abençoando os aviões e pilotos italianos em seu caminho para bombardear homens e mulheres e crianças etíopes que só tinham lanças para se defender. E mesmo assim saíram derrotados, né? Aí, aqui umas imagens, tem esse Papa que eu acabei de falar. Ali também temos o HQ nazista, os militares, né? Os principais militares nazistas com alguns padres, enfim, arcebispos, sei lá. Tem ali outra imagem de Hitler e outro líder religioso. E esse exemplo de outro Papa, o Papa Bento XVI, né? Que participou da juventude hitlerista, né? Então, a ideia principal que o livro traz, que Bob traz, é que na relação com a raça preta, os brancos são psicopatas. Ou seja, o que significa isso? Um psicopata está constantemente em conflito com outros, né? Aí, aqui no caso, outros grupos, né? Quais as características desse psicopata? Ele é incapaz de sentir culpa, ele é completamente egoísta e insensível, e ele desrespeita os direitos dos outros, né? Dá para perceber essa personalidade com, por exemplo, o capitalista, né? A, a principal característica é essa competitividade, essa arrogância, essa individualidade, né? Então, é o máximo da personalidade europeia, é o ápice, né? Aí, muitas pessoas vão falar, mas nem todos são assim, e, enfim, outras desculpas, né? Porque isso são desculpas. Aí ele traz que a gente pode medir isso de que forma? Observação e análise. Então, não é do nada que ele tira essa conclusão. Foi feita observação e análise para medir justamente o que ele trouxe, a conclusão que ele trouxe. A gente pode entender de novo a questão do menticídio quando a gente traz como que é um relacionamento do escravizado, como que ele se porta. Ele não questiona o que é certo e o que é errado. Ele vive em função do seu mestre, né? O dono,
psicopata dono de escravizados, né? Que incute na mente dele, por exemplo, graças às condenadas escrituras bíblicas, né? Que trazem Han em inglês e Can a português, que é o filho, digamos, bastardo, o filho rejeitado, que eles comparam com o povo preto, né? Ele também tem algumas características de termos psicológicos, né? Neurótico, o que seria uma pessoa neurótica? Ele sofre com problemas de rotina, né? E tem uma grande quantidade de ansiedade, mas tem um bom contato com a realidade. Já o psicótico, ele está de fora de sintonia com a realidade e tem um grande mau funcionamento, é grave, né? E costuma ser hospitalizado por longos períodos de tempo. O interessante desses termos, desses conceitos, é que muitos podem ser utilizados no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente acha que é só pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão sofrendo graves crises que podem ser consideradas neuróticas ou psicóticas. Mas ele traz que, na realidade, está tão normalizado que a gente não vê, mas são muitas pessoas que têm que entram nessa categoria, né? O psicopata, então, tem uma ausência de desenvolvimento ético-moral, desconsidera padrões apropriados de comportamento, ignora mesmo sabendo, né? Como eu falei, tem uma pequena porcentagem institucionalizada, então, na verdade, muitos deles estão aí na rua, não necessariamente fazendo coisas graves, mas na realidade é mais comum do que muita gente imagina. Eles sofrem de dissonância cognitiva, que é o descompasso entre pensar e fazer, né? Que é um clássico, né, dos cristãos, né? Não tem problema nenhum em fazer o mal, basta pedir perdão, né? Então é algo muito característico da sociedade Yurugu, da sociedade euroasiática, que é um continente, na verdade, né? Europa e Ásia, por definição, né? São sexualmente inadequados. Eles têm comportamentos, por exemplo, de ter vários relacionamentos em sequência, sem, sem objetivo nenhum, né? Aquela coisa de troca de parceiros, orgias, etc. E diversas insanidades, né? Que eles conseguem produzir, criar. Cada dia mais, cada insanidade atrás da outra, eles chegam com inovações, né? Então, e o que é isso, né? É uma tentativa desesperada de alcançar relacionamentos significativos, né? Mas é simplesmente uma ilusão. Disfunção sexual é bem, deveria ser bem conhecido, né? Que era muito comum o estupro de mulheres pretas para educação sexual. E não só, eles também estupravam homens, né? E até como que fala? Emasculavam os homens, né? Emasculavam os homens, eles retiravam seus órgãos sexuais, né? Ou seja, transformavam eles em eunucos
Outra característica é que eles rejeitam autoridade e disciplina constituídas. Eles são arrogantes, então dá para puxar isso para mimação também, né? Adulamento. Como uma criança adulada, mimada, vai agir dessa mesma forma. O psicopata é o ápice dessa mimação, né? É aquele arrogante que faz o que quer, não se importa com ninguém, rejeita qualquer autoridade. Então, esses selvagens, eles são neuróticos, psicóticos e psicopatas, né? Essa vem sendo a característica do europeu por muito tempo, né? E o comportamento ele pode se tornar genético. Como? Se é algo constante na história desse povo, dessa população, se torna genético. Então, não é simplesmente algo momentâneo, não é simplesmente algo de época. Conforme se repete geração por geração, isso se funde geneticamente. A observação e análise é feita na realidade concreta, que seria a história, né? Então, de novo, a gente não traz isso como simplesmente uma teoria da conspiração ou alguma coisa assim. É simplesmente observado na realidade. Na Grécia Antiga era comum esse comportamento insano. As mulheres sempre foram na história europeia desconsideradas, tratadas como lixo, feitas somente para reprodução, né? É deveria ser bem conhecido a questão da homossexualidade, né? No contexto europeu, euroasiático. Então, desde a Grécia Antiga, eles têm esse comportamento insano, inadequado, né? Na Roma também, você tem lá Nero, Calígula, alguns dos personagens que mais se sobressaíram, mas na realidade esse comportamento era normalizado, né? Era normalizado. Eles simplesmente fizeram mais do que o normal, por isso que ficaram conhecidos. Quais seriam as soluções para esse indivíduo psicopata, né? Encarceramento, psicocirurgia radical ou morte, né? Simplesmente a gente, de novo, trazendo a história, a realidade concreta, a gente observa que eles não têm cura. Eles sempre vão se comportar da mesma maneira, né? Então, não vamos conseguir salvar o mundo educando essa população, esses selvagens, né? Então, civilizando eles. A gente já tentou civilizar eles desde Kemet, chamado de Egito. Eles são incivilizados. Não é possível civilizar eles. Incivilizáveis. Aí eu trouxe algumas citações de Bob Wright. Ele fala: só resta uma luta, e essa é a luta pela mente preta, que cada dia mais está em constante sequestro, né? A incapacidade dos psicopatas de aceitar a culpa ou aprender com experiências anteriores pode ser facilmente provada. Eles nunca aceitam a culpa pelas condições ambientais dos pretos, que são claramente o resultado da opressão dos brancos.
Essas condições a gente vê diariamente, né? É realmente triste de ver a posição que eles colocam a gente, né? Então, assim, essa guetotização das comunidades pretas são transformadas em gueto, são transformadas em favela, que são criações europeias para reduzir o povo, para cortar o seu desenvolvimento, para incapacitá-los, né? É um ambiente de criação de criminalidade. Amos Nelson Wilson traz, né? Vivemos em uma sociedade crimogênica, ou seja, que ela nutre o crime, ela faz surgir o crime, ela desenvolve, estimula. Então, o gueto é justamente isso. É um caldeirão que estimula o crime, que estimula a autodestruição, que estimula coisas negativas, né? Então, criado por eles e controlado por eles. Menticídio foi desenvolvido para combater o crescente nível de consciência e o nacionalismo preto que ameaçam o processo de dominação mundial europeia. Então, a gente pode trazer aquele livro de Willie Lynch, né? Lynch, que vem de linchamento, né? Ele fez um livro sádico, um livro de um verdadeiro psicopata, em que ele descreve como fazer as pessoas se renderem ao seu comando, como quebrar uma pessoa, da mesma forma que se quebra um cavalo para ele ficar manso. Dali vem surgindo essas pesquisas, essas teorias, esses estudos para conseguir controlar as pessoas, né? A questão da propaganda, da publicidade, tudo isso tem essa raiz, né? Sádica, psicopata, né? Então, o menticídio é justamente para isso. Como ganhar a mente do povo preto para ele se autodestruir. A, a psicologia que vem de todo esse contexto, né? Escravista, por exemplo, foram eles que criaram os primórdios da CIA, né? Que antigamente tinha sigla de OSS. Foram os psicólogos norte-americanos que levaram à criação da CIA. Então você já imagina a utilização, né, desse aparato governamental. E você já imagina para que servem, para que foi criado a psicologia. Então a realidade é completamente diferente da teoria, né? Bob também falou que se você controla mentes, você controla traseiros. Essa questão da homossexualização do povo africano, né? Então, ele já discutia isso e entra de novo nessa questão de controle de ambiente, né? De condicionamento de comportamento, né? Outra frase é: estamos numa guerra racial e somos os únicos que não sabemos. Não somente não queremos saber, e ainda nós nem queremos saber de que raça somos.
Estamos numa guerra racial e nos recusamos a aceitar. Aqui entra nessa negação psicológica, né? Negar como forma de ser incluído, negar como forma de esquecer o sofrimento, como forma de escape, né? Então é bizarro, né? É um comportamento totalmente patológico, porque se nega a lidar com a realidade, né? A incapacidade dos psicopatas de aceitar a culpa ou aprender com experiências anteriores pode ser facilmente provada. Eles nunca aceitam a culpa pelas condições ambientais dos pretos, que são claramente o resultado da opressão dos brancos. Eles nunca vão aceitar o que eles fizeram, né? Não é à toa que nos Estados Unidos eles estão queimando livros, proibindo livros sobre a história africana, né? Menticídio foi desenvolvido para combater o crescente nível de consciência e o nacionalismo preto, que ameaçam o processo de dominação mundial europeia. Qual o objetivo dos programas de saúde mental? Fazer com que o povo preto se ajuste, se adeque ao comportamento que eles querem que tenha, que seja beneficioso para eles, né? Por exemplo, o comportamento que nós temos agora é totalmente anti-intelectual, anti-educação e algo que serve muito bem a eles, porque quando você não sabe sua história, você está fadado a repeti-la, né? Então, ele traz também sobre a visão de Freud, né? Os europeus são motivados por dois impulsos irracionais determinados geneticamente: sexualidade e agressão. Então, assim, eles mesmos falaram, se identificaram, né? A questão dos impulsos que eles têm, né? Então, pela história europeia, você identifica isso muito bem. Essa questão de sexualidade e agressão é muito presente, né? Na história deles. Muitos não vão concordar com o que ele fala, muitos vão achar que é radical, vão usar diversas desculpas, né? Mas não tem por que ouvir. O que deve ser feito é método científico, uma pesquisa científica. Agora, falar por falar, minha opinião é essa, eu não concordo, não tem validade nenhuma, né? Agora, a pessoa sentar, pesquisar, identificar a necessidade, o problema, fazer a pesquisa sobre essa necessidade e problema, desenvolver soluções possíveis, selecionar a melhor solução possível, construir um protótipo, um implemento, testar, avaliar essa solução, comunicar as soluções, os resultados, refazer, fazer mudanças. Isso sim é algo que é considerado para ser ouvido. Agora, minha opinião eu acho muito radical, eu acho diferente, não, a gente deveria fazer isso e aquilo. Não tem validade nenhuma, né? Então, a ideia era essa, era falar um pouquinho sobre esse livro e estimular a pesquisa. Não é, a ideia não é copiar outros lugares. A gente tem que, como panafricanistas, né? A gente considera o mundo inteiro, a diáspora inteira. Então, assim, a gente tem que ir onde o pensamento está mais avançado e unificar esse pensamento, né?
Agora, ficar discutindo cota, quem é preto, quem não é, feminismo, enquanto outros lugares já discutiram isso 10 vezes, já tiraram conclusões, já avançaram. Então, assim, a gente não pode ficar a vida inteira só lendo pesquisadores brasileiros antigos, Abdias Nascimento e tal, e sendo que muitos deles casaram com mulheres brancas, né? Então, assim, a gente tem que se atualizar, né? Então, a ideia é essa. A Bibi Farroudi.